O Caminho do Céu. Mas antes eu quero reforçar para você continuar dando joinha. Clica já para você não esquecer, tá bom? Porque quando você aperta esse joinha, o YouTube entende que é relevante esse vídeo. Por isso ele vai continuar espalhando para mais pessoas verem também. Muito obrigado por você me ajudar, tá? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versos 13, 14 e 15. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nós vivemos num tempo em que há muitos que falam a respeito de Deus, de Jesus, mas poucos são os que ensinam o caminho do céu. Sabe por quê? Esse caminho tem início numa porta estreita. E o que significa isso? Significa que é um lugar por onde não é tão fácil da gente passar. A gente tem que se espremer, a gente tem que diminuir, a gente tem que se esforçar para poder passar por esse lugar, por essa porta estreita. E quando eu falo esforço, não é o esforço de atingir a capacidade de ser salvo, não é isso, porque isso nos foi dado de graça por meio da fé em Cristo Jesus. Agora, o caminho que conduz à salvação, como a palavra está dizendo, ele começa com essa porta estreita, que é a forma que nós nos colocamos para poder preservar a salvação que nos foi dado de graça. Por quê? Porque nesse caminho que nós vamos percorrer é um caminho que, para que nós possamos dar testemunho da nossa fé e nos mostrar verdadeiros cristãos arrependidos, nós vamos precisar abrir mão de coisas que às vezes são até coisas comuns na vida de muitas pessoas, que a gente olha e pensa, isso aí não tem nada demais. Só que tem, porque quando nós nos colocamos como filhos e filhas de Deus, quando nós vamos nos comparar a alguém, a gente não se compara mais com as pessoas que estão aqui na terra, mas a gente vai procurar se comparar com o Filho de Deus, com o caráter de Jesus, porque a caminhada cristã é essa caminhada de volta à origem, ou seja, na origem, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós vamos nos comparar, nós não podemos mais nos comparar com pessoas que estão aqui. Nós temos que procurar comparação com Jesus, porque Ele é que é o nosso modelo. Ele é que é aquele que realmente pode nos levar para perto de Deus. E isso não é um pensamento assim orgulhoso de dizer, não me comparo com essas pessoas. Esse é um pensamento cristão. Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não mato, eu não roubo, eu não pratico esses crimes, querendo se comparar aos criminosos comuns dessa época. Mas a vida cristã não é só para esse que não mata, que não rouba. A vida cristã é para aquele que não mata, não rouba, não pensa mal do seu semelhante, não aceita a corrupção, não aceita a mentira, não compactua com coisas erradas. A caminhada cristã é uma caminhada que nos leva a abrir mão de muitas coisas que às vezes são até coisas lícitas nesse mundo. Eu vou citar um exemplo aqui de coisa lícita. Por exemplo, se um jovem solteiro com mais de 18 anos quiser ter uma relação com a sua namorada antes de casar, a legislação do nosso país não impede que ele faça isso. É plenamente legal duas pessoas maiores de 18 anos, livres e desimpedidas, terem uma prática sexual. Isso é plenamente normal e permitido pela nossa lei, pelo costume do mundo. Só que com Jesus não é assim. Na palavra de Deus nós aprendemos que homem e mulher vão ter uma relação conjugal a partir do momento que tiverem um compromisso de matrimônio, um compromisso de estarem juntos e juntos ficarem até que a morte os separe.
Tá vendo? Agora, a pessoa que não tem compromisso com Deus, ela pratica isso com a maior naturalidade, sem nenhuma culpa, tranquilo, e nenhuma pessoa do mundo vai condená-los, porque isso é permitido pela lei. Agora, a porta que conduz à salvação é estreita. Nós temos que abrir mão dos nossos impulsos, nós temos que abrir mão dos nossos desejos, e aí nós temos que procurar andar com Jesus. Agora tem uma segunda coisa que nós precisamos prestar atenção. Nesse caminho que nós estamos percorrendo, nós podemos encontrar pessoas enganadoras. Nós podemos encontrar falsos profetas. E é fácil se enganar com eles porque eles não se apresentam como são. Eles colocam uma máscara. Eles fazem-se passar como pessoas boas que querem o nosso bem. E essas pessoas, eles vêm falar coisas macias aos nossos ouvidos, coisas gostosas de ouvir, coisas que levam-nos a ficar com o coração mole, alegres, felizes, até que a gente dê a eles o que eles querem. Porque no fundo, eles não querem nos conduzir à salvação. Por isso eles pregam mentiras, coisas agradáveis aos nossos ouvidos, para que nós possamos ficar rendidos a eles e dar a eles aquilo que eles querem. E no fundo o que eles querem é nos devorar, é tirar de nós aquilo que nós temos. E às vezes eles levam mais do que dinheiro, eles levam esperança, eles levam a paz, eles levam a tranquilidade. Por isso, cuidado com as pessoas que, mesmo falando em nome de Deus, são lobos devoradores. E para isso, para que nós possamos não nos deixar enganar com essas pessoas, há um caminho. É buscar a palavra de Deus, é buscar ler a palavra de Deus, buscar Deus em oração, é colocar o nosso coração à disposição de Deus para que Ele nos guie, nos oriente e nos livre desses lobos devoradores, para que assim nós possamos continuar firmes na nossa caminhada rumo ao céu, sempre lembrando que a porta é estreita, o caminho é apertado, então nós vamos ter que abrir mão de coisas que às vezes podem nos dar prazer, mas que conduzem à perdição. A caminhada com Deus é uma caminhada com muitas dificuldades, mas nós temos uma promessa de que assim como Jesus venceu o mundo, nós também vamos superar as dificuldades, os obstáculos, e com Ele seremos mais do que vencedores. E vale a pena abrir mão de alguns prazeres momentâneos aqui, em nome da salvação eterna e o prazer eterno, a felicidade plena, junto com Jesus. E eu quero orar para que você esteja junto com Jesus na glória celestial. Pai bondoso de graça e misericórdia, eu coloco cada pessoa que ouviu essa palavra, pedindo que o Senhor conserve-a no caminho que leva à vida eterna, o caminho que leva ao céu, o caminho que leva perto de Ti. Ajude essa pessoa a abrir mão das coisas que são erradas, dos prazeres momentâneos, mas que são pecado e conduzem à perdição. Ajude-as a ter discernimento para que não sejam enganadas pelos lobos devoradores, por aqueles que falam coisas gostosas de ouvir, mas que nos conduzem à morte e à perdição. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o dia de cada pessoa que ouviu essa palavra. Abre os caminhos, cria oportunidades, mande a sua provisão, coloca anjos no caminho delas, leve a cura, leve a saúde, a paz, a tranquilidade e os recursos que ela precisa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Por favor, dê um like, dê um joinha no vídeo se você esqueceu no começo, porque você me ajuda muito. Quando você dá um joinha, o YouTube olha para aquele vídeo e diz: bom, isso é interessante, as pessoas estão gostando, então vamos espalhar, vamos continuar mostrando vídeos dessa natureza. E assim a palavra de Deus será pregada. Glória ao nome do Senhor Jesus.